A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Peço um minutinho da sua atenção para, juntamente comigo, meditar numa palavrinha rápida, que eu já estarei entrando em oração aqui. 39º dia de campanha de jejum e oração. E hoje, em gratidão às bênçãos do Senhor, a tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer, estou aqui para agradecer a Deus e cumprir com mais um dia de bênção na presença do Senhor. Hebreus, capítulo 12. A palavra do Senhor fala sobre o culto racional. E daí o apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, o que acontece? Sacrifício vivo. Sacrifício no original tem o significado de aproximação. Olha que interessante. O homem, quando pecou, se afastou do Senhor. O pecado afastou a humanidade de Deus. Com a barreira da separação pelo pecado. E o que acontece? O sangue de animal, o sacrifício que era apresentado pelos sacerdotes no Antigo Testamento para que o povo tivesse o perdão de Deus, não foi capaz de ter uma eficácia, porque somente havia o perdão, mas não tinha a comunhão, a aproximação, o relacionamento. Salvo alguns que pela graça e fé tiveram uma comunhão profunda com Deus, mas no Novo Testamento não é só salvo alguns, está aberta esta comunhão profunda, esse relacionamento com Deus para todos os que se chegam ao pé da cruz. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. É o sacrifício perfeito. O que significa o sacrifício de Jesus? O homem oferecia sacrifício de animais, só que não foi eficaz. Então Deus preparou Jesus para sacrificar. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para sacrificar, para que nós pudéssemos se aproximar dele. Mas olha bem, como Jesus em Mateus 11:28 chega ao povo e diz: vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus se aproximou de nós. Deus preparou essa aproximação através do sacrifício de Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, a barreira de separação e tudo aquilo que impede a aproximação cai por terra. Porque mediante o sacrifício de Jesus, nós não somente se aproximamos do Senhor, mas nós temos uma comunhão, relacionamento pessoal com o Senhor. Não é simplesmente próximo, mas uma vivência real de comunhão íntima no Espírito, muito mais profundo.
Então, sacrifício significa aproximação. E o que você quis dizer ali? Que o apóstolo falou: apresentai os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Sacrifício, o que significa sacrifício? Presta bem atenção o que significa sacrifício. Você já falou, irmão, que é aproximação. Só que qual é o significado para que essa aproximação aconteça? É o que o sacrifício tem como meta. Qual é? Renúncia de sua própria vida, assim como Jesus renunciou a sua glória, o seu poder para ser fiel e ser entregue à morte, morte de cruz. O sacrifício para nós, sacrifício vivo, santo e agradável, é a renúncia. Então, todo culto é um sacrifício vivo, aonde nós renunciamos toda a nossa vida para fazer a vontade de Deus. E agora eu pergunto para você, esses cultos dessas igrejas atuais não tem nada a ver com o significado do sacrifício vivo, porque eles não vão para renunciar à sua vontade e se entregar completamente morrendo para a sua natureza, para receber a vida de Deus. Eles não vão para se entregar, eles vão para receber bênçãos, vitória, interesse carnal. E ali diz: apresentai-vos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Todo culto é para a pessoa sair dali cheia da presença de Deus. E o que acontece? Ele sai dali do mesmo jeito e às vezes mais fortalecido na carne, porque eles pensam que eles são os queridinhos, os mimadinhos por Deus. Ai, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te exaltar, vai não sei o que, vai fazer isso e aquilo. E é só essa carnalidade. Eles não vão no culto para entregar um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eles vão no culto para receber a bênção. Só que se fosse na visão espiritual receber a bênção, eu até concordaria, porque receber a bênção na visão espiritual é receber a plenitude do Espírito Santo, é receber mais graça, mais unção, é receber mais da maturidade espiritual, da santificação. É buscar uma comunhão mais profunda com Deus, e os cultos deles é só aquelas musiquinhas carnal. É só aquela palavrinha que alimenta o ego. E às vezes aquele barulhão que não tem poder para expulsar nem o demônio mais jaguarinha da esquina. Nem o mirinzinho que está na criança lá, fazendo a criança ser rebelde e não querer nada com nada. Então, para você analisar, o sacrifício significa aproximação. E sacrifício significa morte. Morrer, como Jesus morreu, para que Deus se aproximasse de nós. Como assim, para que Deus se aproximasse? Porque o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele só vinha para atuar em algumas pessoas, mas agora ele vem para habitar, para manter a pessoa santa neste mundo de pecado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está indo nesses cultos e apresentando realmente um culto vivo, santo e agradável ao Senhor?
Ou você sai de lá na carne do mesmo jeito, no mundanismo, na vaidade do mesmo jeito. Você sai de lá com o mesmo pensamento, com a mesma visão, com o mesmo entendimento e com conhecimentozinho limitado da palavra de Deus, que tem ímpio que sabe mais da palavra do que crente. Eu conheço ímpio que lê a Bíblia mais do que crente. Eu conheço ímpio, trabalhei com ímpio, idólatra. Só que foi feita uma prova. Eu falei para ele, ó, rapaz, você é bem católico e acredita nessas imagens, que ela disse que a imagem ia ir lá na casa dele, ia ficar uns dias lá, tinha que acender vela. Eu disse, isso daí é tudo demônio, rapaz. E você que lê a Bíblia, se você quiser, nós fazemos um desafio para você ver que isso daí é um demônio. Isso daí não tem nada a ver com as coisas de Deus, não é santo ou coisa nenhuma, isso daí é demônio. Até tem uma frase, um dizer que diz assim, transformar o santo em demônio e demônio em santo. O que significa isso? Pegar os discípulos, apóstolos do Senhor, que eram homens santos do Senhor, e fizeram imagem deles, transformaram eles em demônio. Porque quando a pessoa se dobra a uma imagem de escultura, está se dobrando a demônios, segundo a palavra de Deus, porque demônios habitam ali nas imagens de escultura, atrás da idolatria. Transformaram homens santos em demônio. E pegaram demônios e transformaram em santos por causa da imagem daqueles homens que foram santos no passado. Analise, preste atenção, você que é cristão, fale, pregue para teu conhecido, teu parente, sei lá quem lá que você conhece, que é idólatra, que se curva essas imagens. E fizemos, eu estava falando desse ímpio que lê a Bíblia todo dia. Antes de ir para trabalhar, ele lia um trecho da palavra de Deus. Todo dia lia uns versículos da palavra de Deus, às vezes um capítulo. Lê mais do que crente, porque tem crente que só pega a Bíblia quando vai para a igreja. E só lê lá na igreja. Carnal. E quando fizemos o desafio com ele, naquela noite, na noite daquele dia, ele teve um sonho com uma imagem da Aparecida. E uma imagem bem grande. E no sonho, ele olhando para aquela imagem, dali um pouco aquela imagem veio assim, perto dele assim, e ele sentiu umas mãos assim, tentando matar ele enforcado. E ele queria se acordar naquele sonho, naquela visão, e não conseguia, e daí ele lembrou o que eu tinha falado. Quando ele lembrou que eu tinha falado, ele pediu para Deus, por favor, para Deus ajudar ele. Quando ele se acordou, na mesma hora ele pensou, vou ligar chamar o Mário, ligar para orar aqui e tal, não sei o quê. Só que daí pegou e pediu para Deus livrar ele e tudo. E disse que fez a oração dele lá, a reza dele lá, coisa arada para Deus lá, que ele falava rezar, não orar, né? E daí, a partir daquele dia, no outro dia ele me contou isso daí e disse, eu nunca mais acredito em imagem de escultura nenhuma, porque eu tive a prova. E daí ele não queria ir para a igreja, não foi para a igreja, se converteu a um cristão verdadeiro, genuíno, por causa da esposa dele, porque ele disse que não adiantava ele ir sozinho. Daí eu disse, não adianta ir sozinho? Não adianta, porque ela não vai, ela vai ficar nessa religião e tal, então tem que seguir ela. Eu disse, vai seguir ela para o inferno. Porque ela vai para o inferno, você vai para o inferno também, a salvação é individual, rapaz. E outra, você vindo para Cristo, para a palavra verdadeira, você vai buscar Deus e Deus vai fazer a obra na vida dela, rapaz. Só que daí ela é um cara fraco, se curvou, né? E estão lá. Só que ele, pelo menos da imagem de escultura, se libertou. Espero que Deus tenha misericórdia e alcance a vida dele. Mas voltando, eu estava dando exemplo por causa desse rapaz aí que lê a Bíblia, até hoje ele lê todo dia, mais do que crente, que pega a Bíblia só quando vai no culto, só lê na igreja. E eu te pergunto, o sacrifício que você está apresentando a Deus é um sacrifício vivo?
Porque sacrifício é renúncia, sacrifício é morte. Cada dia que nós se apresentamos para Deus, seja em oração, seja na meditação da palavra, é culto a Deus espiritual. E daí acontece um nível maior de entendimento espiritual, de visão espiritual, um nível maior de fé, um fortalecimento maior de fé. Existe uma mudança dentro de nós para um fortalecimento espiritual, uma graça, uma santificação, a pureza maior? Ou continua do mesmo jeito? Porque a maioria desses cultos são cultos carnais, culto ao ego, culto à carne, ao coração carnal. Por isso que continuam no mundanismo, na vaidade, por isso que continuam fraco, carnal. O apóstolo falou sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renúncia, sacrifício significa renúncia. Sacrifício significa morte para a vontade humana, carnal, terrena, entregue completamente à vontade de Deus. Sacrifício significa aproximação e ninguém se aproxima de Deus sem renúncia. Ninguém se aproxima de Deus sem morrer para a sua vontade. Ninguém se aproxima de Deus se não se entregar completamente para Ele. Deus é luz, Jesus é luz. Quando a pessoa se aproxima de Deus, a luz começa a brilhar, raiar, clarear. O que significa essa luz? A santidade. E essa luz começa a combater as trevas da vida do crente. E o crente começa a buscar a santificação num nível maior, numa entrega maior, a renunciar ao pecado e a combater o pecado. E se você não vive buscando mais santificação e vendo o pecado na tua vida, a necessidade de abandonar a carnalidade e o mundanismo, você não está se aproximando de Jesus e você não está oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você está participando de um culto carnal, culto mundano, do homem, da carne. Não tem nada do Espírito Santo, porque o sentido do culto é justamente isso. Oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e ao culto racional. Quando nós apresentamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o fogo do Espírito Santo desce, níveis maior de santificação, e o Espírito Santo começa a governar mais e mais a nossa vida. Por isso que o crente espiritual, ele vive em função de buscar novos enchimentos do Espírito Santo, porque ele tem prazer na comunhão com Deus e na santidade da palavra, da santidade do céu, da glória do Senhor. E eu te pergunto, qual é o culto que você tem apresentado a Deus? Fica essa palavra para a meditação, e eu vou entrar em oração aqui agora, buscando mais da graça, da unção e da plenitude do Espírito Santo, para pisar escorpião e serpente e toda a força do inimigo, glorificar a Deus na terra e estar sempre buscando mais da santidade, mais da presença do Senhor Jesus e do revestimento de autoridade, da sabedoria do entendimento, crescer na graça, no conhecimento e buscar sempre estar sendo guiado pelo Espírito Santo, vivendo em Espírito, andando em Espírito e batalhando no Espírito, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominador das trevas, esse mundo tenebroso, expulsando todo tipo de demônio, legião, todo tipo de principado e potestade e glorificando a Deus na face da terra. Deus abençoe a todos, estarei apresentando todos aqui em oração, para Deus entrar com a providência, libertar, transformar, salvar e fazer uma grande obra na tua vida, teu lar, na tua família, entrar com a providência. Deus abençoe a todos, ore, jejue, consagre, santifique,
porque todo crente que não tem uma vida santa, ele vive na carne. E todo crente que vive na carne, ele faz negócio com Satanás, ele tem um acordo com Satanás. Como assim, irmão, tem um acordo com Satanás? Tem muitos crentes que têm acordo com Satanás, faz negócio com Satanás. Como assim? Porque todo crente que vive caindo na carne, porque não venceu a sua carne, ele tem um acordo com Satanás. Todo aquele que pratica o pecado agrada o diabo, e quando você agrada o diabo, você tem um acordo com ele. Quando você tem um acordo com ele, você está fazendo negócio com ele. Então, se você é um crente carnal, e eu quero tirar da tua mente, da tua cabeça, você que acha que está seguro por frequentar a igreja, porque está na igreja, porque faz isso e aquilo na igreja, mas você não vence a tua carne, você é carnal ainda, você sabe que tem pecado vivo no teu coração, na tua mente, você vai para o inferno se você continuar desse jeito. Não é a igreja, não é o que você faz na igreja, é a santidade que garante a salvação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Enquanto você não matar a tua carne, enquanto você não santificar teu espírito, tua alma, teu corpo, você vai continuar estando a caminho do inferno. Essa que é a verdade. E se você frequenta essas igrejas mundanas, você nunca vai ouvir uma palavra verdadeira dessa para te alertar, para você sair desse engano. Porque a santificação é no espírito, na alma, no corpo. Hebreus 12:14 diz, sem santificação ninguém verá Deus. Então preste atenção, seja inteligente, espiritual. Não faça acordo com o diabo. Mata a tua carne, viva em santidade e aguarde o arrebatamento do Senhor com uma esperança viva e com confiança plena, porque é o Espírito Santo que dá a convicção da salvação no coração do santificado. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e a tua mente. Onde o diabo trabalha para colocar engano na tua mente, para cauterizar a tua mente. Pessoas que conhecem a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo e não obedecem à santificação do espírito, da alma e do corpo, vivem no mundanismo, na vaidade, o diabo, o pecado vai cauterizar a tua mente e o diabo vai ficar aí te enganando e você vai acabar indo para o inferno de viver na carnalidade, no mundanismo. Então se arrependa, se converte, se santifique e busque ser cheio do Espírito Santo em jejum, em oração e na doutrina do Senhor, na palavra verdadeira. Deus é santo e não compactua com o pecado. O Espírito Santo não compactua com as obras da carne. E se você não se santificar, eu sinto muito informar, você vai fazer parte dos chamados. Como assim, irmão, fazer parte do chamado? Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você não vai ser escolhido para subir, porque você foi apenas um chamado que veio para a igreja, não buscou a santificação, se acomodou na religião e continuou satisfazendo a sua carne. Então se arrependa, se converta, que Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Estarei apresentando a todos aqui em oração, em jejum, para Deus fazer uma grande obra na vida de vocês. Sacrifício é a aproximação, e só se aproxima e vive na comunhão com Deus quem faz um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O que é o sacrifício? Matar a carne, matar o pecado, matar o velho homem. É a renúncia completa do pecado, do mundo e da sua própria vontade e buscar a plenitude do Espírito Santo para você viver em santidade no Espírito, na alma e no corpo. Então que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Estarei orando por todos aqui para que Deus possa fazer uma grande obra de libertação, santificação e salvação em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.